Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Nós vamos ver aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. O item número 8, Desigualdade das riquezas, que nos ensina assim. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procura resolver quando se concentra ou se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples. É que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que dos mesmos ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. Essa é uma questão que me intrigou por muito tempo quando eu era ainda um jovem, né? E tinha lá as minhas dúvidas a respeito da justiça divina, porque ainda não havia estudado a doutrina espírita e muitas questões me fugiam à compreensão. É que quando a gente aplica o ponto de vista de uma encarnação apenas, essa que estamos vivendo, muitas respostas nós não teremos no que diz respeito à justiça de Deus e o desenrolar da nossa vida. Essa, por exemplo, a da desigualdade das riquezas. Porque também, quando eu era jovem, assim como todos nós, que ainda não aplicamos o ponto de vista da reencarnação nas nossas vidas, a maioria de nós ainda concentra o nosso entendimento que a vida é só essa, né? E mesmo que a gente saiba da reencarnação, quase sempre tudo que a gente faz é aplicando o ponto de vista na presente reencarnação. E aí que a gente tem criado problemas para nós mesmos, dificuldades para obter resultados mais satisfatórios da nossa vida e que a gente viva melhor e mais feliz, né? O que é possível. Daí eu imaginava, quando eu era um jovem, que Deus não era tão justo assim. Porque a primeira pergunta que eu fazia era por que existe ricos e pobres. Deus, sendo o nosso Criador, justo, amor por excelência, por que Ele não deu riqueza também para os pobres? Por que essa divisão? Né? E é claro que eu também queria riqueza. Eu imaginava-me, na vida adulta, com a minha família, que eu queria ser um homem rico, de posses, né? E essas dúvidas pairavam em mim. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente vai entendendo o porquê dessa diferença, né? A gente vai percebendo que em tudo tem a sabedoria de Deus presente,
que tudo justifica-se, inclusive essa divisão entre ricos e pobres. Daí o Evangelho está ensinando para nós que nós, sendo espíritos viajores da eternidade, que já tivemos muitas reencarnações e teremos muitas ainda pela frente, nós somos espíritos em construção do nosso equilíbrio, do nosso discernimento e do nosso saber. E é por essa razão que em algumas reencarnações nós nascemos na pobreza, em outras na miséria até. Em outras, nós nasceremos, ou já nascemos, na opulência, no meio da riqueza, para que a gente adquira saberes que somente essas condições nos possibilitam. E sendo nós, esses espíritos imperfeitos ainda, a caminho da evolução, progredindo a cada reencarnação, se Deus distribuísse equitativamente, ou seja, em partes iguais, a riqueza que existe no mundo, em breve, muito em breve, já teriam ricos e pobres. Isso não é difícil da gente entender. Basta que a gente imagine, por exemplo, essa proposta aí de reforma agrária, que já há algumas décadas tenta se fazer algo, né? Então escolhe lá uma gleba de terra que pertence ao governo e distribui-se e concede-se certificados para sem-tetos, né? Que ganham, cada um ganha a sua parte exatamente igual. Aí a gente volta lá 2 anos depois, nós vamos ver que tem gente que aproveitou muito bem o que ele ganhou. Que ele construiu ali uma casinha, modesta que seja, que plantou, cultivou aquela terra e gera bens daquele pedaço de terra que ele ganhou. Enquanto outros estão lá morando aí dentro de um barraco, né? E a terra está lá improdutiva. Outros trocam aquele terreno que ele ganhou para o seu sustento em troca de moto, carro ou de outras coisas e em muito pouco tempo ele não tem mais nada daquilo que ganhou. Aí está o retrato da nossa sociedade, né? De quem somos. Nós somos de inteligências diferenciadas, de compreensão da vida diferenciadas, de intelectualidade diferenciados e também de boa vontade e de esforço diferenciados. Cada um está num nível e cada um tem um aproveitamento maior ou menor dos bens que nos chegam. Daí, se Deus distribuísse riqueza iguais para todos nós, é isso que aconteceria. Teríamos ricos e pobres dentro de pouco tempo, né? Daí Deus concentra a riqueza em algumas mãos, né? Para que aqueles indivíduos trabalhem, gerem riquezas, desenvolvam o progresso e desenvolvam também os bens de consumo necessário à nossa vida, né? Mas nós vamos ler aqui mais um trecho do Evangelho para continuar as nossas considerações. Está dizendo aqui: admitindo-se isso, pergunta-se, por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre arbítrio, quis que ele chegasse pela sua própria experiência a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente levado a um, nem ao outro, pois então seria um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo,
moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que permaneça improdutiva. E por isso que incessantemente a transfere. Olha só que inteligente que é o ensinamento aí do Evangelho para todos nós. Porque vem essa pergunta subsequente, né? Se a riqueza é para desenvolver progresso, bem-estar, bens de consumo, felicidade e desenvolvimento humano, por que Deus coloca a riqueza muitas vezes em mãos inábeis, que fazem mau uso da riqueza? Não tem disso? Sim, é claro que tem, e tem muito disso, né? Aí o Evangelho está nos explicando que aqueles que hoje estão na posse de riquezas estão tendo a oportunidade de desenvolver valores e virtudes. E muitas vezes eles se perdem na má utilização da riqueza que Deus lhes confiou. E isso, mais uma vez, aplica-se àquela recomendação de Jesus, quando ele nos pede para não julgar, né? Não julgar. Porque quando a gente vê aí ricos, temporariamente, como os ricos de hoje, né? Que fazem mau uso da riqueza, e a gente condena-os, critica-os, a gente deve, uma vez compreendendo o Evangelho, a gente deve aplicar esse entendimento aqui, de que aquele que está na posse dessas riquezas está aprendendo como bem utilizar a riqueza. Que se, portanto, ele não está fazendo bom uso daquela riqueza que possui, é claro que disso vai gerar consequências dramáticas para ele. E ele responderá por aquilo. E mais tarde, ele tomará decisões e novamente voltará na posse de riquezas e saberá bem aplicar esses recursos que Deus lhe confiou. Daí, quando nós vemos esses nossos irmãos nessa condição de riqueza e fazendo mau uso delas, que a gente não julgue, que a gente entenda que é um caminho que ele escolheu. Deus dá o livre arbítrio para todos nós, para que a gente escolha o caminho que a gente queira seguir. E aquele que faz mau uso de riqueza responderá por aquilo e aprenderá mais tarde como se deve utilizar bem os recursos que Deus lhe concedeu. Mas está dizendo aqui que aqueles que às vezes não fazem bom uso da riqueza, Deus a transfere muitas vezes, né? Aquele que é rico hoje, numa mesma reencarnação, ele pode se tornar pobre. E o contrário também pode acontecer. O pobre de hoje pode ser o rico de amanhã, pelos seus esforços, por méritos adquiridos, né? E nós estamos num momento muito próprio de observar esses acontecimentos. Porque olha aí a pandemia. Olha como que isso mexeu com a economia, mexeu com a geração de trabalhos, né, os empresários. Olha só como que muitos irmãos nossos que tinham aí uma condição econômica estável, né, tinha empresas, comércio, e que diante dessa situação, pouco a pouco vão perdendo o que tem. E quando passar a pandemia, é certo que muitos desses que eram empresários terão que ser trabalhadores. E ao mesmo tempo nós vemos surgir aí todos os dias novos negócios, novos campos de trabalho em que muitas são as pessoas que estão explorando esses novos campos de trabalho e têm trabalhado duro e que serão muito em breve os futuros ricos da Terra, né? Daí, a gente, observando bem esses ensinamentos do Evangelho, a gente vai cada vez mais compreendendo que tudo está sob o controle divino. Nada foge da supervisão divina.
E ao invés de criticar ricos e pobres pelo que fazem das suas vidas, a gente deve orar por eles. E mais do que isso, aprender as lições. Aquilo que nós vemos que nós condenamos nos outros, que evitemos em nós. Para que a gente seja um bom cumpridor dos nossos deveres e que tenhamos uma reencarnação bem aproveitada, sejamos ricos ou pobres. Que Jesus nos abençoe.